Fala galera, beleza? Tranquilidade? E vamos nós para mais uma aula, certo? E hoje, mais exatamente agora, nesse exato momento, vamos para uma aula de Europa. Essa seria a primeira aula de Europa, uma aula que vai trabalhar com os aspectos fisiográficos, os aspectos naturais. Então, para o segundo ano, está a previsão de 4 aulas trabalhando com Europa, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, fazendo primeiro, antes da gente entrar de fato na parte fisiográfica, fazendo só um panorama geral, Então, a Europa, ele é um pequeno continente, Só que ele é um continente com muitos países, certo? Então, ele é o menor dos continentes, um dos menores dos continentes, Mas um continente que vai apresentar muitos países, Muito fragmentado, com muitos países e muitas nacionalidades. Se eu estivesse, na sala de aula, eu perguntaria, o que explica toda essa diversidade de nações, de países. E a resposta ela vai, em etnias e pluralidade cultural. E um exemplo que eu estudei na minha graduação em História, na minha especialização em História, foi com a Iugoslávia. Então, quando eu era menino, quando eu nasci, existia um país chamado Iugoslávia, que por coisas boas ou coisas ruins marcou muito a minha infância e minha adolescência. E do nada esse país começa a se fragmentar. E aí hoje, desse país, existem 7 países, Então, o elemento étnico, ele é muito forte para explicar essa grande fragmentação que nós temos, dentro da Europa. Mas como eu disse, essa é apenas um panorama inicial desse continente que a gente chama de desenvolvido, Só que, como a gente sabe, é um continente desenvolvido que nós não podemos considerá-lo, um desenvolvimento homogêneo, tá certo? Ele é um desenvolvimento heterogêneo. Alguns países mais desenvolvidos, outros países menos desenvolvidos. Nós vamos ter situação de desigualdade social em alguns países, certo? Mas, uma vez mais, como eu disse, isso é assunto para as outras aulas. Hoje nós vamos falar, de aspectos fisiográficos. Então, as características físicas da Europa. Um continente bastante recortado, Um grande número de penínsulas, de baías, de golfos, principalmente de penínsulas, Então, Península Itálica, Península Ibérica, Península, grega, a Península Escandinava. Então, são grandes números de penínsulas, perdão. Relevo, nós vamos ter áreas mais montanhosas, como os Alpes, como outras montanhas, como outros dobramentos modernos. Nós vamos ter mais para a região norte e nordeste da Europa, área de planícies e área de planaltos, tanto no sul quanto mais para a região norte, mais na região escandinava. Quanto à questão, de clima, a maior parte da Europa se encontra dentro de uma latitude média. Então, o exercício de reflexão que a gente tem que fazer significa então que predomina o clima mesotérmico. O clima mesotérmico é o clima temperado.
4 estações bem desenvolvidas, certo? Só que outros fatores climáticos vão incidir sobre os lugares, tá certo? Então, outros fatores climáticos, né, como massas de ar, como mar, como continentalidade, como corrente marítima, vão incidir sobre esses lugares, tá certo? Então, nós vamos ver alguns lugares depois no climograma. Veja aqui a respeito de relevo, né? Aquilo que eu disse. Veja, na parte central, centro-sul, nós temos os Alpes, né? Dobramentos modernos. Aqui nós temos o Cáucaso, dobramentos modernos, tá certo? Então são áreas de montanhas. Aqui na região mais do leste europeu, na Rússia, nós temos uma planície. Lembra, né, que a Rússia é um país, né, foi um país de fácil invasão por conta das planícies. O problema é manter as conquistas, né? E a história nos mostrou que esse elemento da geografia não pode ser desconsiderado, e ele foi desconsiderado. Então a Alemanha, a França sofreram, né, nas planícies russas, certo? Também aqui na parte norte, nessa parte mais central, né, onde está Polônia, Alemanha, também, né, temos planícies. Aqui no extremo ocidente europeu temos alguns planaltos, tá certo? Então, e aqui também alguns planaltos, o que seriam os chamados Alpes escandinavos, mas não são dobramentos modernos, ok? São planaltos antigos. O corte C e D vai mostrar uma área de planície, e o corte AB, né, planaltos, montanhas, planaltos e planícies, e até uma depressão que seria a Caspiana, uma área abaixo do nível do mar. A Europa também é uma área que é um lugar, um continente que vai apresentar muita atividade sísmica e atividade vulcânica, tá certo? Então, percebam o grande número de vulcões. Então, essa é uma área de choque de placas. Essa área aqui é uma área de choque de placas, aonde eu estou apontando a setinha. Então, o volume de terremotos aqui é muito grande. E aqui é uma área de afastamento de placas. Então, é uma área de muito vulcanismo, tá certo? Então, é importante vocês tomarem nota disso. Aqui está a Islândia, certo? Quanto aos climas, então veja, né? Se eu fosse delimitar mais ou menos a latitude média, estaria aqui, né? Daqui até mais ou menos aqui. Então essa massa gigantesca de terra, né, seria de latitude média. Então o clima seria o temperado. Só que o que nós vamos perceber, né? Algumas áreas já vão estar em transição com um clima polar, uma latitude alta. Então aqui nós temos um temperado frio. Essa área temperada, ela recebe a influência do mar e da corrente marítima, do Golfo. Então é uma área temperada oceânica. O clima vai estar minimizado, os rigores do clima vão estar minimizados. Essa área é uma área mais continental. Então é um clima mais frio, tá certo? Então, só um exemplo, né? Vejam que aqui está Paris. Se nós seguimos em linha reta para o leste, nós chegamos a Kiev, vai ser mais ou menos aqui. O clima de Paris e Kiev é completamente diferente. O clima de Paris é muito mais agradável, menos rigoroso. Kiev pode chegar a menos 20 no inverno. E no máximo a 28, 30 no verão. Enquanto que Paris, o clima fica no rigor, num verão extremo, 40 graus, e no mínimo aí 3, 4 graus, certo? Então, a continentalidade
e a maritimidade vão explicar essas variações, tá certo? Então não se esquecendo que a água é um equilibrador térmico, né? Regula o clima, deixa o clima mais estável, enquanto que lugares mais dentro do continente, né, principalmente em época de frio, vão apresentar uma grande amplitude térmica, tá? Aqui, o clima mediterrâneo, por quê? Porque recebe muita influência no verão da massa de ar quente e seca advinda do deserto do Saara. Essa massa perde força no inverno. Então, o clima mediterrâneo é aquele que é quente e seco e no inverno é úmido e frio, tá certo? E aqui semiárido temperado. Mas no extremo norte, subpolar e frio de montanha. Vejam que aqui, né, na região dos Alpes também é frio de montanha. Então aqui é a altitude que vai ser o fator determinante desse clima, tá certo? Que se iguala a esse frio aqui, né, de latitude, ok? Então vamos tentar analisar algumas cidades para a gente ver algumas variações. Então veja, né, Arcangel na Rússia. Então quando a gente se depara com um climograma desse, a gente percebe que a amplitude térmica é muito grande. Veja, né, quase 40 graus de diferença entre uma estação e outra, né? Então a linha vermelha sempre mostra a variação de temperatura e as colunas vão mostrar a precipitação. Então, quando a gente tem uma variação dessa, a gente chama, né, que existe, né, uma grande amplitude térmica, tá certo? Então, os principais fatores, né, desse lugar chamado Arcangel seria a latitude e a massa de ar fria. Veja Paris, que diferença, né? Então, Arcangel fica a 64 graus de latitude norte. Então fica numa latitude alta. Paris fica a 48 graus de latitude norte. Então é um clima mesotérmico. Então veja que, né, e Paris não fica muito longe do mar, né, fica a 30, 40 quilômetros do mar, né? Então vai receber a influência da corrente marítima quente, da maritimidade, né? Então é um clima temperado oceânico. Veja que existe uma média amplitude térmica, né? Sai quase de 0 para 20 graus. Então, né? E é mais equilibrado. As paisagens vegetais. Nunca se esqueçam de que, né, a vegetação é um reflexo do clima, certo? Então a gente pode dizer que a variável clima determina a variável vegetação, certo? Então existe um diálogo muito grande entre o clima e a vegetação de um lugar. Por isso então que nós temos em áreas mesotérmicas temperadas, florestas temperadas. O predomínio das florestas temperadas. Nas áreas de alta latitude, tundras, certo? Na área mediterrânea, vegetação mediterrânea. Na área de deserto, aqui, as estepes, né? Então, as estepes, ao contrário das pradarias, existe uma convergência entre estepe e pradaria. As duas estão em latitudes médias. Só que a estepe é uma vegetação de clima seco, enquanto a pradaria é uma vegetação de clima úmido, tá certo? Então, a floresta temperada ela pode ser tanto de vegetação caduca, né, ou boreal, tá certo? Errata, certo? A floresta temperada é a caduca e a floresta boreal, a conífera, é a taiga, é a de transição para o clima frio. Ok? Errata feita. Veja, né, a paisagem de tundra. Tundras são gramíneas. Essas gramíneas, a gente pode, né, afirmar claramente de que isso aqui é uma foto retirada no verão, certo?
Por que no verão? Porque esses lugares onde existem as tundras, no inverno, essa água está congelada e essa vegetação está coberta de neve, né? Então são musgos e líquens, né, que vão representar pequenas gramas que vão existir quando na época do verão. Essas são as belas florestas temperadas. Também são chamadas de floresta caduca. Por quê? Ou decídua, né? Porque elas vão cair no outono. Então, outono e inverno, toda essa floresta vai cair, vai formar uma película de matéria orgânica no chão e vai fertilizar o solo, né? Então, vão ser solos férteis. Tudo bem? Esta é a floresta de coníferas ou taiga. São em áreas mais frias, né? Área de transição de um clima temperado subpolar, ok? Em geral, nessas áreas, somente essas árvores, né, elas progridem quanto uma espécie, né, vegetal, ok? É o famoso pinheiro de Natal, né, usado como pinheiro de Natal, é a taiga. Aqui a estepe. A estepe é uma paisagem vegetal de herbáceas adaptadas à seca prolongada. Tá certo? Então, né, ela está presente nessa região da Europa, mas, né, se você pegar a Europa toda, que vai estar mais ali no leste europeu, né, entre a área da Grécia e a área do Cáucaso. E por último, né, pensando em vegetação, a mediterrânica, que vai estar presente no sul da Itália, no sul da Espanha, no sul da Grécia, né, que é uma vegetação também meio que resistente à seca, né, vai ter xerófitas, vai ter maquis, garrigues, né, são árvores de pequeno médio porte, certo? Que vão ter alguma semelhança com algumas espécies nossas da caatinga e do cerrado. Tranquilo? Quanto aos rios, ao contrário, né, do Brasil, né, a Europa se vale muito do transporte hidroviário, certo? Então, existe um equilíbrio entre os modais de transporte, rodoviário, ferroviário, hidroviário, né? Então, apesar de muitos desses rios serem rios, né, de planalto, né, eles vão ser utilizados para transporte. Alguns rios não, né? Se pegar, por exemplo, o Volga, se pegar, por exemplo, o Danúbio, parte dele vai estar numa área mais plana. Mas percebam que toda essa região aqui com rugosidade, né, é uma região de montanhas e de planaltos. Mas mesmo assim, né? Então, quais são os principais rios europeus? Rio Reno, Rio Danúbio e o Rio Volga, certo? Na Copa do Mundo da Rússia a gente viu, né, bastante imagens sobre o Rio Volga. Então, um rio importante. O Rio Reno, que divide a Alemanha e França, né, vai ter a famosa Renânia alemã, né, a Renânia francesa, vai dividir também Bélgica, Holanda. Tá certo? Então, existe em curso um projeto para interligar todas essas hidrovias, né? Um projeto bastante ousado da União Europeia. Pontos estratégicos da Europa: o Canal da Mancha, né? O canal que vai separar França e Inglaterra. Nesse canal foi feito, né, um túnel, né? O túnel do Canal da Mancha, né, unindo o Reino Unido à França, né? Uma grande obra de engenharia. Se vocês procurarem aí no YouTube, vão ter quem gosta de engenharia, quem gosta de grandes obras, né? Essa obra do Canal da Mancha, do Eurotúnel, foi criado por uma empresa francesa e uma empresa britânica, né? Envolveu aí um conhecimento técnico e tecnológico muito apurado. O Estreito de Bósforo e Dardanelos, que vai separar a Grécia, Europa e Ásia, né? Grécia, né? Eu pensei aqui na Grécia Antiga, né? Mas hoje principalmente Turquia, né?
porque aqui vocês veem que é a parte turca da Europa e aqui a parte turca da Ásia. Então esses estreitos eles separam, né, a Turquia europeia da Turquia asiática, tá certo? E eles levam até o Mar Negro, que é bastante importante para a Rússia, né? Pensando geopoliticamente, importante para a Rússia. E por último, o Estreito de Gibraltar. Seria uma pequena abertura entre dois continentes, né? Europa e África, né? Então é a passagem, né? É o corredor que vai permitir para que o Oceano Atlântico adentre ao Mar Mediterrâneo, certo? Então esse é um ponto de passagem, né, de transição entre africanos e europeus, né? É um dos pontos mais monitorados por conta da questão da imigração legal, tá certo? Então essa foi nossa aula número 1 sobre a Europa. Espero que vocês tenham gostado, né? Acompanhem depois outras aulas que vão trabalhar com economia, com sociedade europeia e União Europeia. Valeu, um abração, até mais.